Bem, gente, boa noite. Há 2 meses, aproximadamente, nós iniciamos uma conversa sobre esse mercado, né, de arte e negócios. Eu percebo que, nesses 2 meses, todos nós aprendemos muito, né? Eu vi aqui projetos maravilhosos que vocês trouxeram, né? E percebi ao longo do percurso que muito do que nós conversamos está efetivamente servindo para vocês de alguma maneira, né, para rever alguns princípios, para retomar alguns valores, para alterar alguns conceitos, né, diante de um novo olhar, uma nova possibilidade de entrar nesse mercado que tantas vezes parece ser tão hermético, tão distante, tão difícil para o universo das artes, né, para as pessoas que atuam nessa área das artes. Então, hoje, de fato, é a nossa última aula, né? Eu havia entendido que nós teríamos mais uma, mas depois nós vemos isso. Mas, então, como um assunto conclusivo, né, eu vou estar buscando alguns dos pontos mais importantes de tudo que nós conversamos ao longo desses 2 meses, né, e vocês, se quiserem fazer perguntas, fazer colocações, estão abertos, mas é bastante do panorama do que nós já conversamos, né? Então, nós temos que, quando pensarmos em cultura, né, nós temos que pensar, né, o Brasil da cultura, não é só a cultura no seu âmbito, né, universal, a gente já discutiu isso, realmente é uma das áreas que mais cresce, que mais tem investimentos. É um setor que está trazendo para o cenário mundial uma série de perspectivas novas, né? Hoje nós já podemos nos sentir um pouco mais à vontade de vermos que todos os trabalhos que fazemos, na sua conclusão, são produtos de entretenimento. Não quero dizer que nós tenhamos que transformar a arte, transformar a produção artística em produto. Mas, no seu formato final, para ser entregue para a sociedade, para se relacionar com a sociedade, aí sim, nós temos que olhar para ele de uma maneira diferenciada, né? E o Brasil, diferentemente de praticamente todos os países, ele oferece leis de incentivo à cultura, nós já discutimos isso, nas 3 instâncias do governo, federal, estadual, municipal. Ele também oferece editais, que eu brinco, que é sempre, eu não sei se eu cheguei a mostrar isso para vocês, mas eu acho que muitos dos editais é um vestidinho, tubinho justo, tamanho 38. Né? Nem todo mundo entra. Né? Então, a gente começa a perceber que eles de uma certa maneira, é uma maneira democrática que as empresas, né, estatais e privadas estão buscando para abrir possibilidades de uma aproximação com o mercado artístico, que o artista ele entra em contato diretamente, mas, por outro lado, ela estabelece uma série de regras e cria uma série de dificuldades de interlocução, fazendo com que o artista tenha que se colocar dentro do modelo exigido, né? Daí fica um monte de Barbies, assim, bonitinhas, iguaizinhas. Então, diante dessas possibilidades, a gente passa a pensar muito em arrecadação. E citando, né, como eu já coloquei para vocês, o mercado da Receita Federal, no ano passado, ele arrecadou 1,29 trilhões, com a tendência de estar sempre crescendo nesses números, né? Ele teve um crescimento de 6,12. Vocês sabem que eu estimulo muito a formalidade. O segundo é que nós, efetivamente, precisamos nos colocar como um setor forte. Enquanto nós temos números de 3, 5 milhões de pessoas que atuam no mercado, sabendo que esse número é bastante maior, mas a informalidade não permite que nós tenhamos essa medida clara de quantas pessoas, quantos profissionais estão no mercado, nós também não existimos como setor, um setor forte da economia, que tem reivindicações, que tem posicionamento e que cria instituições fortes para poder responder às suas ansiedades.
nós, de uma certa maneira, estamos, na grande maioria do setor, atuando de forma marginal, mesmo com leis de incentivo. Então, isso talvez seja um dos princípios mais importantes desse trabalho, é de nós passarmos a ver que, obviamente, não existe nenhum mortal no planeta que queira pagar tributos, né? Mas, principalmente num país em que o retorno desse tributo ainda é de forma tão pouco qualificada, né? Mas, por outro lado, nós não estamos aqui tratando de tributos, porque existem milhões de maneiras de vocês abrirem, tem a MEI, tem a microempresa, tem, né, o Simples, né? O governo, de uma certa maneira, está possibilitando isso, para que a gente possa atuar de uma maneira mais efetiva, mas, acima de tudo, por causa desse posicionamento. Nós somos profissionais, nós temos empresa, nós temos cartão, nós temos entendimento de como funciona esse mercado e nós podemos receber recursos a qualquer momento. E podemos atuar no mercado de maneira adulta e eficiente, né? Então, quando nós falamos que nós temos aí a arrecadação da pessoa jurídica 113 bilhões e da pessoa física de 74 bilhões, né, a jurídica decrescente e a física crescente, nós vemos que todas essas leis que são embasadas, né, nesse tipo de recurso, aonde nós estamos 100% olhando para as arrecadações de pessoa jurídica, né, nós temos aí uma perspectiva de redução. Então, nós precisamos também abrir um olhar de sustentabilidade. Nós não podemos apenas viver do tributo alheio. A gente precisa, né, criar maneiras de nós abrirmos frentes, de nós tornarmos os nossos projetos verdadeiros negócios. Não estou falando aqui negócio de alto lucro, negócio para que você fique um miliardário, né? Alguns ficam, mas não é esse o nosso objetivo, mas um negócio que ele cresça, que ele amplie, que ele se valorize, que ele traga novos valores, que ele crie outras relações com o mercado, né? A gente tem essa tendência de criar um projeto por dia, né? Essa é uma coisa muito brasileira, né? Criamos um projeto por dia, como eu brinco muito, né, que todo mundo fica sempre esperando a próxima música, o próximo CD do Milton Nascimento para né, gostar ou não gostar. Aquele primeiro disco que ele lançou lá, né, ou a Travessia, já bastaria para um grande, já é tão maravilhoso que não precisaríamos ter mais. Então, é nesse sentido. Nós, muitas vezes, até porque a lei, de uma certa maneira, nos educa a pensarmos de forma pontual. Uma lei que funciona anualmente faz com que a gente passe a pensar anualmente. Uma lei que discute projeto a projeto nos faz pensar que também nós temos que atuar projeto a projeto. E como o meio artístico do Brasil sempre esteve muito mais vinculado ao Estado do que aos mecanismos privados, ele passa a acreditar que é assim que as coisas funcionam. E não é, né? Os meios privados, eles buscam resultado e eles têm que ter uma movimentação permanente para existir. Os meios públicos, ele tem uma outra lógica. E nós, todos nós aqui, somos privados. Nós somos empresas privadas, não somos públicos. Isso eu sempre falo para vocês. Mas, gente, esse projeto de vocês, né, esse projeto de um ou de outro é maravilhoso. Né? Entrega para o secretário de Cultura, porque isso é projeto público, não é um projeto privado. Ou, pelo menos, apresente para ele conveniar com você. Né? Para fazer um trabalho conjunto. Mas esse nosso olhar de um Estado
É muito interessante porque o mercado da cultura ele age de forma pública, mas ele tem as necessidades do mecanismo privado. Então, isso também gera um tremendo mal-entendido de como nós temos que pensar cultura, de como nós temos que pensar, acima de tudo, a nossa atividade. Né? Eu talvez já tenha mencionado isso, que muitas vezes, quando você fala com um profissional desse setor, o que você faz, ele invariavelmente fala o projeto que ele atua. Porque muitas vezes até ele não tem a clareza de qual é a sua atuação, de qual é o seu expertise. Porque ele muitas vezes não consegue enxergar, porque ele passou a pensar projeto a projeto. Então, como eu sempre falei para vocês, nós não temos e não podemos vender projetos. Nós temos que vender a nossa capacidade de produzir projetos. Em primeiro lugar, como captadores de recurso, como produtores executivos. Nós temos que buscar esse mecanismo ou essa forma de apresentação para fazer com que vocês sejam perenes diante daquele investidor. Porque senão aquele investidor, quando você levar o segundo projeto do ano seguinte, porque todo ano você faz um novo, o cara fala, mas você não é aquele projeto do Jaguar Cibernético? Você não é do projeto, entendeu, da música na praça, não é do projeto Caraminhola, sei lá qual. Então, agora está com música erudita, está fazendo outra coisa, como é que funciona isso? Porque ele não compreendeu que você não faz parte do projeto. Né? O que não significa que você não deva apresentar cada um dos seus projetos de maneira absolutamente dedicada, como se fosse seu. Mas, ali naquele momento, diante de um investidor, né, você é muito mais do que isso. Você é um profissional que, como ele, tem uma competência e tem uma qualidade que, naquele momento, ele representa aquela instituição, mas que você pode encontrá-lo em várias outras empresas, porque ele se enxerga como profissional. Ele não fala, eu sou a empresa. Né? Hoje em dia, ninguém mais fala isso. Né? A gente não usa nem mais, eu visto a camisa da minha empresa. Não é? Isso já é um termo que até essas áreas corporativas já não querem muito utilizar esse termo. Né? Mas a gente tem que conhecer profundamente o nosso projeto, conhecer todas as possibilidades que ele oferece e mostrar para esse investidor que, se não for isso exatamente que ele precisa, que a gente pode buscar algum caminho para atendê-lo dentro desse nosso expertise, qual que é? O que nós temos de patrimônio? O nosso maior patrimônio, como captadores e como produtores executivos, de fato, é o nosso relacionamento claro e integrado com a área da cultura, com todas as possibilidades de disciplinas e de profissionais que a cultura oferece. Né? Não é nunca um único projeto. Então, a pergunta que a gente sempre fala, como usufruir da lei? Elaborando um projeto que está integrado às exigências da lei e ter o seu orçamento aprovado pelo MINC. Basicamente é isso. Né? Mas como elabora, não sei o quê. Olha, gente, é saber escrever. Se você sabe escrever, se você tem um raciocínio claro e sabe qual é o seu objetivo e por que você tem esse objetivo, que é a justificativa, e entende aonde você quer chegar com esse projeto e faz um orçamento, é isso, ponto final. Não precisa ter muito mais do que isso. Se vocês olharem qualquer site de PROAC, de PRONAC, é o famoso preencha os espaços vazios. É uma questão redacional apenas, redacional. O difícil é saber qual é de fato a sua ideia, qual é de fato o seu projeto, no que você realmente está querendo trabalhar. Né? Até porque a área da cultura, ela tem essa super, né, diferença. Né? A área da cultura, eles acreditam muito que tem esse plano mais de responsabilidade social, que quer mudar o mundo, que quer fazer
né, tudo. Não está fazendo tudo, vai fazer especificamente o teu projeto, de alguma maneira. Daí você começa a entender qual é a sua responsabilidade, né, e qual é o foco do seu trabalho, e escreve o projeto. Se vira. Se você tiver uma outra ideia, faz outro projeto, mas a mecânica é muito simples. Agora, como captar recursos? É disso que nós tratamos agora, né? Porque isso é uma outra história, é um outro conceito que o mercado, daí sim que o mercado das artes foi colocado a partir da criação, especialmente a partir da criação dessas leis, e que ele agora, pela dificuldade de entendimento do macrosistema, de entendimento das leis, dos encaminhamentos, e até do entendimento de como funciona o mercado de investimento, ele acha que é um bloco intransponível. Então, o que nós precisamos ter como a compreensão básica do negócio da cultura? É que o marketing cultural, que eu até não gosto desse termo, eu estou usando porque isso é citado em alguns livros, mas o marketing que se utiliza da cultura, ele se utiliza porque é uma estratégia que leva o patrocinador a agregar valor às suas marcas. Basicamente é isso. Então, tem um termo hoje muito utilizado no marketing, que é o branding, que é a marca, né? Fazer a marca, a construção de valores de marca. A área da cultura, ela traz esse significado. E ele também ele tem a ver com o valor da marca, com a identidade e com os valores subjetivos associados ao seu nome. É lógico que a gente pode encontrar uma série, e encontramos o tempo todo, uma série de patrocinadores para projetos que você não tem ideia de como a pessoa conseguiu, né, fazer aquela captação de recursos.